mais uma vez uma boa noite. Muito bom revê-los para este nosso terceiro encontro. Começamos ontem a leitura do primeiro livro dos Salmos. Encontramos aqueles 4 blocos naquele momento da madrugada, esperando ainda o sol nascer. Um pouco de esperança, mas muito oscilante. Pedia, Deus interveio dizendo que o homem é o ponto alto, mas os pedidos continuam. Deus intervém depois mostrando que a palavra é suficiente, mas os pedidos continuam. Deus intervém diretamente na tempestade, mas os pedidos continuam, muitas súplicas. E a última parte, o último bloco, uma série de pedidos e agradecimentos. E nós vimos que esse primeiro bloco também, no título dos Salmos, leva sempre o nome de quem? De Davi. Se nós olharmos, abram a Bíblia de vocês, no último salmo do primeiro livro, aquele que contém o amém final, se nós olharmos, Salmo 40, pedido de um homem abandonado. E esse homem abandonado foi inspirado em quem? Do mestre de canto, um salmo de Davi. Girando a página, indo para o Salmo 41, do mestre de canto, um poema. Quem que está inspirando esse salmo? Os filhos de Coré. E se nós formos olhando para frente, Salmo 43, 44, 45, 46, 47, até o 48, sempre são salmos dos filhos de Coré. Então aqui já é um bloco. Esse segundo livro que se abre, com o salmo que nós lemos, vocês deveriam ter lido, não sei, diante dos compromissos, o Salmo 41, dos filhos de Coré. Então a gente vai hoje iniciar o segundo livro, o período do amanhecer, e nós faremos a leitura de 3 salmos. O 41, que é o primeiro, o Miserere, o 50, que está bem no centro, pela organização, não pelos números, e o 71, que é o último. Vamos ler o primeiro, o central e o último desse segundo bloco, desse amanhecer. Você lembra que eu falei? A gente estava ontem aqui, hoje já estamos subindo, esperando, confiantes. Esse segundo livro, ele é organizado em 3 blocos. O primeiro bloco, do 41 ao 48, todos os salmos dos filhos de Coré. O 49 e o 50 é uma liturgia, um pedido de perdão. E depois do 51 ao 71, a maioria dos salmos são de Davi novamente. Mas tem outros temas, súplicas e hinos, um pouco diferentes daqueles que nós vimos ontem. Ontem também eram todos salmos de Davi. Esse bloco aqui é um pouco diferente. Então vamos abrir aí o nosso Salmo 41 para começarmos a fazer um comentário, ver como é que abre o segundo livro. Porque todo salmo que é colocado no início de um livro, ele vai mostrar mais ou menos como é que vai ser esse livro dos salmos. Se você começa a ler um livro, se a primeira, a segunda, a terceira página não te agradam, eu já sei como é que isso vai acontecer, larga. Então, o primeiro salmo é um salmo de saudade, de nostalgia. Acho que vocês perceberam isso lendo. Então, estes salmos que a gente vai ver agora, a maioria deles fala de instrumentos musicais, porque são salmos feitos para o canto. Os filhos de Coré, provavelmente, eram os filhos de um homem que cantava no templo.
que tinha salmos muito bem feitos para o canto, só que são filhos de Coré que estão longe do templo. Provavelmente salmos escritos no exílio. O templo foi destruído e eles têm agora saudade de quando cantavam, de quando faziam as procissões, de quando estavam no templo, na liturgia. Então, o Salmo 41 inicia desse modo: como a corça suspira por águas correntes, assim a minha alma suspira por ti, ó meu Deus. O que é suspirar? Ai, ai, ai. Quando uma pessoa suspira, quando está imaginando alguma coisa, aquilo vem no coração, mas está sem saudade, nostalgia. E esse nosso salmista está imaginando uma corça, um cervo, que de noite tem sede, suspira, faz algum barulho que ele ouve à noite e percebe que está faltando alguma coisa. Quem está com sede, está faltando água. E para esse nosso salmista está faltando o quê? A gente vai ver. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando eu voltarei a ver a face de Deus? Se eu voltarei, é sinal que um dia eu via, agora eu não vejo mais. O que é a face de Deus? Estamos no Antigo Testamento. Cristo não se encarnou, fazendo uma leitura literal. Mas se fazemos uma leitura cristológica, ver a face de Deus é ver o próprio Cristo. Mas essa é uma segunda etapa. O que significa ver a face de Deus? O que tinha no templo de Jerusalém? Bem no centro, no local onde se ia uma vez por ano, no Santo dos Santos, tinha o que lá dentro? A Arca da Aliança. Ou seja, a presença do próprio Deus com as tábuas dos mandamentos. Aquilo foi destruído. Esse sacerdote que era acostumado a fazer celebrações no templo foi para o exílio e fica suspirando, lembrando como que era bom ter a presença de Deus. Não tem mais o templo. Quando eu voltarei a ver o próprio Deus? As lágrimas agora são meu pão dia e noite. E todo dia me perguntam, já que eu estou aqui no exílio: você que veio de lá, onde é que está o teu Deus? Deu tudo errado? Destruíram o templo? Onde está esse Deus tão forte, tão poderoso, tão potente? E se ele fica só falando, suspirando, é um contra-testemunho. Quem que vai querer conhecer a esse Deus se você só tem saudade e ele não pôde nem defender o templo onde ele morava? Só que eu queria meditar com você essa outra imagem aqui, ó. As lágrimas são o meu pão dia e noite. O que ele está querendo dizer com isso, será? As lágrimas de quem chora, de quem suspira, são o meu pão. Ele está comendo entre lágrimas, está comendo um pedaço de pão, chora tanto que as lágrimas descem e encharcam o pão? Não. Provavelmente ele está usando uma outra imagem. Esse choro é tão contínuo que até quando ele está amassando o pão, ele está molhando a farinha com lágrimas. Será que chora esse homem? Ave Maria! A água que ele usa para amassar o pão, o seu alimento, são as lágrimas. E começo a recordar as coisas, e minha alma se derrama. Quando eu passava sob a tenda do poderoso, abria-se aquela tenda para se entrar aonde? No Santo dos Santos. Quando Cristo morre, acontece o que com aquela tenda, aquela cortina? Se rasga de cima e embaixo.
Então era um homem acostumado com o templo. Em direção à casa de Deus, entre gritos de alegria, ação de graça, barulho de festa, as procissões que eles faziam para o templo, tudo isso faz falta para esse homem. E até de vez em quando, no meio das minhas muitas viagens, quando eu volto para a minha paróquia, eu sinto saudade daquela comunidade. E um dia eu perguntei para as pessoas: quando vocês vão participar de uma celebração em outra paróquia? É a igreja, é a palavra, é o Cristo ali presente, mas falta alguma coisa. Aqueles rostos conhecidos, aquela igreja conhecida, aquela capela conhecida onde eu me sinto em casa. Se eu vou celebrar em outro lugar, mas não vem talvez aquele pingo de saudade da minha comunidade, é sinal talvez que eu não estou tão enraizado ali. Eu digo, essa é a minha casa, é a minha comunidade, é o local onde eu tenho um encontro com Deus, na liturgia. E esse homem sente falta disso. Ele está lendo a palavra, está fazendo as orações dele, mas falta o templo, falta a casa dele. E não é a mesma coisa. E depois começa uma série de perguntas que ele está conversando com a alma dele. Até ele está indignado com tanto sofrimento. Até ele diz para ele mesmo: homem, para de chorar. Animação, força, alegria. Por que te curvas, ó minha alma? O curvar significa o quê? A desistência. Por que gemendo dentro de mim? Espera em Deus, um dia ainda eu o louvarei. A esperança de voltar. A salvação da minha face, do meu Deus. Vou dizer a Deus, o meu rochedo: por que me esqueces? Porque devo andar pesaroso pela opressão do inimigo? E aqui ele começa, nesse segundo livro também, as perguntas para Deus. Coisas que nós não tínhamos encontrado no primeiro livro. Muitas súplicas, muitos pedidos, mas ninguém pergunta a Deus o porquê que essa manhã surgiu, mas certas coisas ainda não se resolveram. E ele termina novamente com essa parte. Por que te curvas, ó minha alma? Por que gemendo dentro de mim? Espera em Deus, confiança. Vamos um pouco mais para frente, no Salmo 43. Como é que ele termina? A continuação do Salmo que nós acabamos de ler. O 42, perdão. Nós lemos o 41. Como é que termina o 42? Termina do mesmo jeito. Então nós temos dois salmos, mas que um continua o outro. Eu não pedi para vocês lerem, mas olha só o que diz a continuação no Salmo 42. Como é que terminava o 41? Confiança. Um homem confiante que Deus vai ouvir a súplica dele, mesmo no meio de tanta saudade. Sim, tu és o meu Deus forte. Por que me rejeitais? Olha as perguntas. Por que devo andar pesaroso? Envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão. Levando-me à montanha sagrada, eu irei ao altar de Deus, o Deus da minha alegria. Interpretação literal. O que ele está pedindo para Deus? Luz e verdade. Que Deus me ilumine, para que eu possa entender essa minha situação. Leitura cristológica. Nós falamos ontem o segundo nível de interpretação. Como é que eu posso ler isso aqui à luz de Cristo? Está amanhecendo, seria a ressurreição. A luz e a verdade. A ressurreição.
levando-me à tua montanha sagrada. Quando Cristo foi com 3 apóstolos para a montanha, o que ele fez? A transfiguração, que representa, que simboliza, que prepara o quê? A ressurreição. Eu irei ao altar de Deus. Cristo fez o que antes da ressurreição na quinta-feira santa? Se ofereceu como cordeiro imolado, sem mancha. De uma leitura literal para a leitura cristológica. Leitura eclesial. Podemos ver, diante da dificuldade da igreja, o que a igreja pede? A luz, a verdade. O que nós podemos reconhecer aqui? Pentecostes. A luz que vem ao nosso encontro, e o Espírito Santo vinha em forma de chamas de fogo, o vento impetuoso, para iluminar a igreja naquele momento. E cada um pode fazer a sua leitura pessoal. Ou seja, um homem com saudade do templo, que pergunta para a alma dele, usa várias imagens, está com saudade, chorando, ansioso, mas que termina com confiança. E sabe que Deus vai levar ele de volta para o altar, que é o Cristo, que é a igreja que recebe o Espírito. Por que te curvas, ó minha alma? Porque gemendo dentro de mim? Espera em Deus e eu o louvarei. É o refrão desse nosso salmo. Ok? Girando um pouco mais para frente, vamos ver agora alguns outros salmos que seguem um pouco essa linha. O Salmo 43. Olha o versículo 24 do Salmo 43. Desperta, porque dormes, Senhor? Levanta-te, não nos rejeiteis até o fim. Continua perguntando e clamando a Deus. Sempre salmos dos filhos de Coré. O próximo salmo, 44, o versículo 17, bem no final. Em lugar de teus pais virão teus filhos, e os farás príncipes de toda a terra. Comemorarei teu nome de geração em geração, e os povos te louvarão para sempre. Percebendo que os verbos estão sempre no futuro e no plural, olhando sempre para frente. Olha só o Salmo 45, versículo 10. Acabam as guerras até o extremo da terra, quebra os arcos, as lanças, o fogo. Versículo 11. Tranquilizai-vos, no meio de tanto choro, de tanta angústia, eu sou Deus, mais alto que os povos, mais alto que a terra. Salmo 46, liturgia, versículo 6. Deus sobe entre os clamores, ao clamor da trombeta. Porque nós estávamos sempre lembrando do templo. Um salmo que se parece com o próximo. O 47, como é que termina? Versículo 14, bem no finalzinho. Para contar para a geração futura que este Deus é o nosso Deus para sempre, olhando para frente no futuro. Salmo 48, versículo 16. Meu Deus vai resgatar a minha vida das garras do Sheol. Não temas quando um homem enriquece. Se quando ele morre, não leva nada. Não temas, olhe para frente. Deus vai te resgatar. Aquele homem que chorava, coloca confiança em Deus. E assim nós terminamos o primeiro bloco. Salmos de saudade, que depois tem muita confiança. Salmo 41, o desejo de Deus. Se nós tivéssemos que resumir esse primeiro bloco, com todos esses salmos de Coré, saudade por um lado, mas confiança. Salmos que colocam no coração de quem está suspirando a presença de Deus. Ok? Girando para o Salmo
de número 49. De quem que é o Salmo 49? Asaf. Então, terminou o bloco de Coré. Vamos para o Asaf. No Salmo 49, é uma preparação para o Salmo 50. O Salmo 50 está bem no meio. Nós temos aqui os Salmos de Coré, a maioria dos Salmos de Davi, e bem no meio o Salmo 49 e o 50. O Salmo 50 nós costumamos chamar ele de miserere. Miserere vem de qual palavra? Misericórdia. Vocês falaram o quê? Não, se falaram miséria, não erraram. Por quê? Misericórdia é formado por duas palavras, né? Miséria e cordes. Miséria, aflição. Cordes, coração. A miséria é a aflição do coração. Ou seja, um ser superior que tem compaixão e vem para um ser inferior que está sofrendo, pedindo perdão, pedindo auxílio. Ok? Como é que começa o Salmo 50? Tem misericórdia de mim, ó Deus, pela tua misericórdia. Apaga as minhas transgressões, porque grande é a tua misericórdia. São três palavras diferentes em hebraico, mas as três significam misericórdia. Se vocês quiserem escrever na Bíblia de vocês, o Salmo 50 começa: misericórdia, na tua grande misericórdia, perdoa o meu pecado na tua misericórdia. Em um versículo, misericórdia aparece 3 vezes de um modo diferente. Daí quando São Jerônimo traduziu a Bíblia em latim, a primeira palavra do versículo 3, miserere Dei. Misericórdia de mim, ó Deus. Por isso que a primeira palavra é miserere e se chama miserere este salmo aqui. Então estamos no segundo bloco, com 2 salmos só. Após o exílio, o povo volta. Ou seja, os filhos de Coré estavam no exílio, com saudade. O Salmo 49 e o 50 voltaram. A primeira coisa que se faz quando se volta para a casa do pai, que eu tinha saudade, o que é? Pedir perdão. Tanto que cada celebração da missa começa com um ato penitencial. A primeira atitude do Filho de Deus, quando entra na casa do Pai, é pedir perdão. Então, a confissão de culpa, colocada em uma pessoa. Tem misericórdia de mim, ó Deus, pela tua misericórdia. Apaga o meu pecado na tua misericórdia. Lava da iniquidade. Purifica do pecado. O paralelismo que eu falei ontem. Lava é sinônimo de purifica. Iniquidade é sinônimo de pecado. 2 linhas e ele repete sinônimos. Lavar da iniquidade. Para lavar eu preciso de água, obviamente. Só lavagem a seco na época de água cara em São Paulo que substituía. Lavar da iniquidade, purificar do pecado. Como é que Deus vai me lavar da iniquidade, vai me purificar do pecado? Tem uma passagem da carta de Pedro que diz o seguinte: o batismo não é para remover a imundície de fora, mas para remover a imundície de dentro. Aquela água que é jogada por fora simboliza o quê? A lavagem que acontece por dentro. Então, ele está pedindo o quê? Senhor, me lava, me purifica, obviamente, não da sujeira do corpo, mas daquilo que está manchando o meu coração.
eu posso lavar o meu coração? Não, mas eu me confesso para Deus. Ótimo, Deus pode te perdoar, com certeza. Pede para Ele purificar o teu coração, mas desde que o Espírito Santo te absolva os teus pecados. Pois eu reconheço as minhas transgressões, diante de mim está sempre o meu pecado. O reconhecimento público, o pecado tem reflexos no povo inteiro. Se eu caminho, na minha frente está o pecado. Significa o quê? Que aonde eu vou, as pessoas sabem do pecado que eu cometi. Quando o pecado é público, não tem como esconder. Só que Deus me purifica. O pecado não está mais dentro de mim. Está fora, está na frente. Ou seja, as pessoas podem até ver o meu pecado, saber o que eu fiz, mas Deus me purificou. Isso é o importante. Quantas pessoas que sofrem por pecados cometidos lá atrás, Deus perdoou, mas a pessoa não se perdoou ainda. Quantas e quantas vezes tem gente que vem, eu já confessei esse pecado, não quero confessar de novo. Não! Deus te perdoou. Não, mas está me incomodando. Aqui é outra coisa. É o peso na consciência. Porque a amnésia, a absolvição dos pecados não traz. Traz o perdão. Você vai lembrar daquilo. E é até bom que você lembre. Que te incomode. Para não cometer de novo. Eis que eu nasci na iniquidade, no pecado. Minha mãe me concebeu no pecado. Temos aqui o que? A doutrina do pecado original. Que Paulo depois vai falar na carta aos Romanos. Eu sou pecador porque fui gerado por pessoas pecadoras. Quem é imperfeito não pode gerar algo perfeito. Mas o batismo cancela o pecado original. Então podemos ver nesse salmo o que? A questão do batismo. Somos pecadores, nascemos no pecado, mas Deus nos lava por dentro. É o reconhecimento da culpa. Purifica o meu pecado com ensopo. É um raminho. E eu ficarei puro. Lava-me. Eu ficarei mais branco do que a neve. Os mesmos termos. Qual que é a cor da neve? O branco. Tanto que no batismo se usa qual cor litúrgica? O branco. Quem é batizado usa qual cor? O branco. Simboliza fora o que está acontecendo dentro. Oh meu Deus, cria em mim um coração puro, renova um espírito firme, não me rejeiteis na tua presença, não retireis de mim o teu Santo Espírito. O batismo provoca o quê? Uma nova criação. Eu nasci no pecado, mas quando Deus me purifica, Ele faz o que com o meu coração? Deixa ele puro. Coloca o que no meu peito? Espírito. O rito do batismo tem o que? Antes do batismo, a unção no peito. Preparação para receber o Espírito Santo. E mesmo que eu volte a pecar, Senhor, não retireis de mim o teu Santo Espírito. Ó Senhor, abre meus lábios, e minha língua anunciará o teu louvor. Porque o sacrifício a Deus é um espírito contrito. Um coração contrito e esmagado, ó Deus, tu não desprezas. Qual que é o verdadeiro sacrifício que o salmista está fazendo? Para ter o perdão dos pecados, basta matar um cordeiro? Não. Se o teu coração não se perdoa, aquilo não adianta de nada. Faz o bem a Sião por teu favor, reconstrói as muralhas de Jerusalém. Por isso que eu falo que ele foi feito como salmo depois do exílio, porque foi o momento que Jerusalém foi invadida, que as muralhas foram
derrubadas. Depois de pedir para ele, no finalzinho ele pede: Senhor, também dá um jeito aqui em Jerusalém, que está meio bagunçado, está sem muro, e o que pode ser feito? Ok? Esse é o Salmo 50. Alguém que está pedindo depois do exílio, mas se nós fazermos uma leitura eclesiológica, vemos em cada passo o batismo, a nova criação, aquilo que acontece com cada filho de Deus. E chegamos então ao terceiro bloco, vários salmos de Davi, dos 51 em diante. Vamos dar uma olhada rapidinho neles. O terceiro bloco começa com alguns salmos reconhecendo que Deus está presente. Olha o Salmo 51, versículo 3. Deus é fiel todo dia, é presente. Salmo 52, também de Davi, versículo 3. Do céu Deus se inclina sobre os filhos de Adão, está presente. Salmo 53, versículo 6. Deus é o meu socorro, é o Senhor quem sustenta a minha vida. Salmo 54, versículo 17. Eu invoco a Deus e Deus me salva. Está presente, não é mais o futuro. Se fosse antes do batismo, do miserere, eu peço a Deus e Deus um dia me salvará. Deus um dia me ouvirá. Agora Deus está presente. Salmo 55 começa como? Tem piedade de mim, ou seja, tem misericórdia. Como é que começa o Salmo 56? Tem piedade de mim. Salmos de misericórdia. Olha o Salmo 59, bem no final. Versículo 13 do Salmo 59. Concede-nos socorro na opressão, pois a salvação humana é inútil. Só Deus pode purificar o coração. Com Deus faremos proezas. Ele vingará os nossos opressores. Salmo 60, também de Davi. Deus ouve o meu grito, atende a minha prece, dos confins da terra eu te invoco. Deus está presente. Salmo 61. Só em Deus repousa a minha alma, só dele vem a minha salvação. Salmo 62. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te procuro, a minha alma tem sede de ti, como o primeiro salmo que nós lemos. Indo um pouco mais para frente, começamos a ter vários hinos. Olha o Salmo 64, como é que ele termina? Os campos cobrem-se de rebanhos, os vales se vestem de espigas. Cânticos e gritos de alegria. Como é que o Salmo 65 termina? Com outro cântico de alegria. Bendito seja Deus, que não afastou a minha súplica, nem tirou de mim o seu amor. Salmo 66 termina como? Que Deus nos abençoe de todos os confins da terra. Vários hinos. Como é que termina o Salmo 67? Desde o seu santuário, Deus é terrível. Ele é o Deus de Israel, com muita força e poder. Bendito seja Deus. Então, vários hinos. E depois, a partir do Salmo 68, voltam a ser alguns pedidos. Salmo 68 também de Davi começa como? Salva, minha água está subindo até o pescoço. Salmo 69. Vem me livrar, ó Deus.
Salmo 70, versículo 2. Salva-me pela tua justiça. Perceberam que mudou já um pouco? Ele está indo tão alegre, está agradecendo, Deus está presente, muitos hinos. A coisa que ficou feia de novo. E se ele começa a mudar o assunto, Deus me salva, a água está chegando no pescoço, a coisa está começando a ficar feia. Como é que vai ser o próximo salmo? Que é o 71, que é o último desse livro. É um grande pedido. Ele vai pedir o que a partir de agora? Um rei. Alguma coisa que nós não tínhamos encontrado até agora. Estamos aonde mesmo, nesses salmos aqui? No amanhecer. Passou o exílio, voltaram para o exílio, Jerusalém está destruída. Mas quando aconteceu o exílio, qual outra coisa que foi destruída? A monarquia. Quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e mandou os mais ricos para a Babilônia, uma das primeiras coisas que ele fez foi matar, eliminar o descendente de Davi. Não tem mais ninguém para colocar no trono que um dia foi de Davi. Aquela monarquia, Davi, Salomão, o reino do norte se perdeu, ficou o reino do sul, rei após rei. Ou seja, enquanto tem o rei, é sinal que Deus está abençoando. Mas depois que voltou do exílio, não tem mais o rei. Não tem o templo, não tem as tábuas da aliança, não tem os muros de Jerusalém, não tem o rei. O que o salmo que termina o segundo livro vai pedir? Um rei. Ó Deus, concede ao teu rei julgamento, ou seja, sabedoria, a tua justiça ao filho do rei. Quem que é o filho do rei? Se é de Davi, é Salomão. Mas se nós não temos mais o rei, está pedindo para quem agora? Justiça. Para quem um dia virá no lugar de Davi, para ocupar aquele trono que agora está vacante. Que esse futuro rei governe com justiça, que ele use o direito para os pobres, que a primeira preocupação desse novo rei sejam os pobres. Para as montanhas, trazei paz ao povo, que as colinas tragam justiça. Nós vimos ontem as fábulas. Montanha e colina podem carregar alguma coisa? Não. Montanha e colina, lugar alto, ou seja, os mais fortes também, junto com esse futuro rei, tragam a paz, a justiça. Que esse novo rei dure sobre o sol e a lua. Se lembra que eu falei que era o merismo? Os opostos. Sol e lua servem para quê? Para medir o tempo. Ou seja, que esse novo rei dure para sempre, de geração em geração. Que ele desça como a chuva. Ou seja, esse novo rei vai descer. E a chuva traz o quê? Irriga a terra, traz vida. Que os reis de Tarsis, o extremo ocidente, e as ilhas, o extremo oriente, tragam ofertas para esse novo rei. O que nós estamos lendo? Os reis de Saba e de Seba vão pagar-lhe tributo, todos os reis se prostrarão, as nações o servirão, pois ele liberta o indigente que clama, o pobre que não tem protetor. Ele tem compaixão com o fraco, com o indigente, salva a vida dos indigentes.
Interpretação literal. Alguém está pedindo que o novo rei ocupe o trono que um dia foi de Davi. Interpretação cristológica, estamos vendo o quê? Alguém que já está profetizando o Cristo. Nele, nesse novo rei, sejam abençoadas todas as raças da terra. Na hora da consagração do pão e do vinho, quando o sacerdote repete as palavras de Cristo, quando ele eleva o cálice, ele diz o quê? Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por quem? Por vós e por todos, por muitos, pelas multidões, e todas as nações que o proclamem feliz. Bendito seja o Deus de Israel, porque só Ele realiza maravilhas. Para sempre seja bendito o seu nome glorioso, que toda a terra se encha com a sua glória. Amém, amém. Como é que termina o segundo livro? Com muita esperança. Um amém confiante. Um novo rei vai vir para a gente. Ou seja, que venha esse reinado. E quando Cristo ensina o Pai Nosso, venha a nós o vosso reino. Nós pedimos a Deus esse reino e Ele veio. Terminamos assim então o segundo livro. Começando com desejo, com saudade, passando para o pedido de perdão depois do exílio e o retorno, o batismo, um novo nascimento, e agora o pedido de um novo rei. O segundo livro é de muita esperança. Alguma dúvida?